Então agora vamos falar dos sinais e sintomas da insuficiência renal crônica. Os sinais e sintomas, eles refletem todos os metabólitos que vão estar na doença e que não conseguem ser eliminados pelo rim. E a doença renal, ela repercute em todas as áreas do nosso organismo, como a gastrointestinal. Com a ureia, leva a retenção da ureia, leva a náusea, vômito, soluço, epigastralgia. Então, é importante lembrar que o doente renal crônico, ele pode abrir o quadro sentindo só náusea e vômito. Do ponto de vista pleuropulmonar, você pode ter pleurite, efusão pulmonar, derrame pleural, edema agudo de pulmão pela retenção de sódio e água. Esse líquido pode transfundir os alvéolos, né? Encher os alvéolos de água e o paciente entrar em edema agudo de pulmão, que é o chamado pulmão urêmico. Você pode ter alterações neurológicas, como o nosso paciente do caso clínico, com alterações do estado de alerta, alteração do sono, a presença de asterix, que são tremores de mãos, ou uma característica da doença renal crônica, que se chama restless leg, que é a perna tremendo, como se fosse uma perna de cãozinho, cachorrinho, tremendo o tempo inteiro. Geralmente acontece por depósito de alguns metabólitos na musculatura, na inervação periférica dos membros inferiores. Esta é uma unha, uma alteração dermatológica de unha, característica do renal crônico. Ela fica com 2 tons, tá? Uma metade branca e metade escura. Se chama unha Half and Nail of Lindsay. Lindsay foi quem descreveu essa alteração de unhas, tá? Ela é bem característica do renal crônico. Outras alterações são osteoarticulares, você tem a chamada osteodistrofia renal, que são alterações ósseas causadas pelo mecanismo do trade-off, que é aumento do fósforo, diminuição do cálcio, estímulo ininterrupto do PTH, geralmente com intensa dor óssea. Você pode ter síndrome do túnel do carpo, normalmente causada pelo depósito de beta-2 microglobulina. Você pode ter calcificações metastáticas em partes moles e partes no leito vascular, nos picos de hipercalcemia, quando o PTH está muito ativo, que o cálcio sobe rapidamente, você pode ter calcificação metastática. Você pode ter alterações genitais, que são próprias do renal crônico, com alterações na espermogênese, geralmente com oligospermia, pode ter irregularidade menstrual, a menstruação geralmente para na mulher renal crônica, e você pode ter também perda de libido, tanto em homens quanto em mulheres, causados pela diminuição no metabolismo dos hormônios, tanto masculinos quanto femininos. Pode ter alterações de tireoide, tanto de hiper quanto de hipotireoidismo, mas o mais comum é que a tireoide mantenha-se em normotireoidismo. Alterações imunológicas muito importantes, com alteração na imunidade celular, facilitando o aparecimento de neoplasia nos renais crônicos. Eles tendem a ter mais cânceres que a população geral. No metabolismo dos lipídios, geralmente você tem hipertrigliceridemia, porque tem uma redução anormal da eliminação dos lipídios e um aumento na produção endógena desses lipídios. Uma alteração do metabolismo proteico, obviamente, porque a ureia vai estar sempre alta, então esse metabolismo não está tendo eliminação dele, mantendo a ureia alta. E no sistema hematológico, nós temos algumas alterações muito importantes. Uma delas
é a presença de anemia normocrômica e normocítica, caracterizada pelo déficit de eritropoetina. Lembram que a eritropoetina é um hormônio que é produzido pelas células renais, é produzido por outras células do organismo, mas preferencialmente pelas células renais, e a eritropoetina tem por característica estimular, a medula óssea na produção de células vermelhas. Quando o paciente entra em falência renal, ele perde esse estímulo da eritropoetina, quer dizer, a medula óssea diminui a produção de células vermelhas, levando a uma anemia bastante característica, que é normocrômica e normocítica, e que mantém um estado de fraqueza desse doente. Se ela não for tratada, o paciente pode chegar a volumes globulares e hematócritos muito baixos, tá? E não bastasse o renal crônico ter uma anemia normocrômica e normocítica, a doença renal crônica, principalmente pelo aumento da ureia, leva a uma alteração na adesividade das plaquetas. É como se as plaquetas, o número de plaquetas é normal, mas é como se elas não dessem as mãos umas para as outras, tá? Elas não ficassem unidas, então eles tendem a sangrar mais, a ter mais hemorragias, porque elas não têm adesividade, elas não colam umas às outras, que é o início do trombo, né? Que a gente faz do início da cadeia da coagulação, é a adesividade plaquetária que o renal crônico perde. Aqui uma informação importante: o doente renal crônico tem mais doença cardiovascular do que os doentes comuns, tá? Se vocês olharem aqui, esse é um slide clássico, ele tem quase 20 anos esse slide, mas ele é tão impactante, ele é tão importante que ele é usado em todas as discussões de doença cardiovascular de renal crônico, tá? Você vê aqui as taxas de filtração glomerular, os graus de doença renal. Em 2004 ainda a gente tinha a classificação 3, ela era 3, não tinha sido dividida em 3A e 3B ainda, mas o que impacta mesmo é quando você tem um paciente em diálise, tá? Que é um paciente com ritmo de filtração glomerular menor que 15, o impacto de evento cardiovascular dele é de 36,6%, quer dizer, ele tem chance de ter uma doença cardíaca em quase 40% dos pacientes. E uma chance de óbito em decorrência disso e de outras doenças de 14%. Quer dizer, eles são doentes muito graves, os doentes com insuficiência renal crônica. E isso acontece também, veja, na fase 4. Não é só no paciente em diálise, já na fase 4 eles têm mais de 20% de doença cardiovascular. São doentes com alto índice de mortalidade. Como que a gente faz diagnóstico de doença renal crônica? Primeiro, pela anamnese e história clínica. História de hipertensão, infecção de trato urinário, litíase de repetição, diabetes mellitus, doenças congênitas, uso indivíduo de drogas que sabidamente alteram a função renal, como os anti-inflamatórios, os BCA, whey protein, que tem grande quantidade de medicações que aumentam a glomerulosclerose, o uso de antibióticos que podem lesionar o rim, como a gentamicina, a vancomicina, que podem aumentar a chance de doença renal, as doenças reumatológicas, as vasculopatias, que a gente já viu lá na aula de doenças vasculares. Todas essas situações, vocês vão fazer uma anamnese para descobrir quais são as causas principais da doença renal. No exame físico, procurar todos aqueles sinais e sintomas que nós falamos até agora.
E no laboratório, o que, que a gente vai pedir de exame? Então, um hemograma, uma ureia e uma creatinina, cálcio, fósforo, sódio, potássio, ácido úrico, uma gasometria arterial, proteínas totais e frações, um parcial de urina e dosagem de proteínas na urina. Que são exames que vocês conseguem fazer facilmente em qualquer laboratório, né? Tanto de uma cidade maior como de uma cidade de interior. E se vocês estão na dúvida se esse doente se ele não consegue contar para vocês uma história, ele não consegue, vocês não conseguem entender a situação clínica dele. Vamos dar um exemplo aqui. Vocês estão num atendimento do SAMU de emergência, vocês encontram um paciente caído na rua e vocês não sabem o que esse paciente tem, só teve um rebaixamento de nível de consciência, vocês levam o paciente para o hospital e daí vão fazer os exames para poder diferenciar se descobrem que ele tem uma disfunção renal, mas vocês querem saber se ele tem uma disfunção renal aguda ou crônica. Como que a gente faz isso? Temos algumas características, né, que nós vamos contrabalançar para saber se a doença é mais aguda ou se a doença é crônica. Então vamos lá. O que que acontece na insuficiência renal aguda? A oligoanúria, a diminuição do volume urinário, geralmente é aguda. Na insuficiência renal aguda, você não tem anemia normocrômica normocítica. Se por algum acaso você tiver anemia por sangramento, tá? Vamos supor, vocês acharam lá um paciente atropelado e que chegou no hospital com ureia e creatinina alterados, ele tá com um pouco de anemia. Normalmente é anemia por sangramento, anemia por hipovolemia. Geralmente ela é hipercrômica microcítica, por hipovolemia, pouco sangue. Diferente da anemia do renal crônico, que é normocrômica normocítica. A piora da ureia e da creatinina é rápida, tá? A retenção delas é muito rápida. Você colhe exames num paciente agudo, você colhe exame num horário, vamos supor 9 da manhã, se você colher esse exame às 11h30, meio-dia, ele está muito pior. Não é uma característica da doença renal crônica. Na doença renal crônica, a perda da função renal é progressiva, às vezes leva meses, anos para perder, tá? E geralmente o fundo de olho na doença renal aguda é normal, porque normalmente é um doente que não tem um histórico, né? Se a gente pensar, nem de diabetes, nem de hipertensão, então o fundo de olho é normal. E o produto cálcio e fósforo é normal também, porque o produto cálcio e fósforo, vocês lembram que ele só vai descompensar lá quando o ritmo de filtração tiver na doença renal crônica muito avançado. Na doença renal aguda, vamos supor o paciente que sangrou rapidamente, um atropelado grave que sangrou e ficou anúrico, não deu tempo do cálcio e do fósforo ainda levarem a hiperfosfatemia, hipocalcemia, tudo isso. Diferente do doente crônico que vai perdendo isso com o tempo e daí ativa o mecanismo do trade-off. Na doença renal crônica, o que que a gente tem? Oligoanúria progressiva, a presença da anemia normocrômica e normocítica, uma retenção nitrogenada discreta, moderadamente progressiva, é aquele doente que vai piorando ano a ano, né, mês a mês, uma coisa lenta. Geralmente esse paciente tem uma característica de pele do renal crônico que é ter uma palidez palha, eles têm uma palidez amarelada. Vocês devem lembrar, os que fizeram aula prática, né, que viram os doentes da Renal Clean, ou todos vocês quando foram lá com o Dr. Jefferson, viram que os doentes renais crônicos, eles têm um tom de pele diferente. Não é uma palidez branca, ela é amarela pelo depósito da ureia no subcutâneo, então eles ficam amarelados, tá? E a presença no renal crônico da hiperfosfatemia com hipocalcemia.
E quais são as diretrizes para a insuficiência renal crônica? Esse slide ficou ruim de visualizar, mas quando eu mandar a aula para vocês, vocês vão conseguir lê-lo tranquilamente, tá? Então, para retardar a progressão, para diminuir a progressão da doença renal, como é que a gente faz? Inibidores da enzima de conversão, controle extremo da pressão arterial, controle da glicemia, tentar reduzir a proteinúria e fazer restrição proteica. O doente, para retardar a progressão, deve ingerir, o doente renal crônico em fase 3, fase 4, de 0,6 a 0,8 gramas por quilo dia de proteína, tá? Eu vou mostrar para vocês no final dessa aula alguma coisa sobre nutrição de doente renal, só para vocês entenderem quanta proteína tem em cada alimento e como que a gente monta um cardápio para isso. Deve prevenir complicações, evitar desnutrição, não tirar totalmente a proteína. Antigamente se pensava que quando você tirava totalmente a proteína, você reduzia a ureia, diminuía a chance de soluços, náuseas, vômitos. Hoje a gente tem outro olhar. Não se deve fazer isso, tá? O organismo humano necessita de proteína de alto valor biológico, de proteína de baixo valor biológico, numa quantidade pequena para não aumentar tanto a ureia, mas para manter o metabolismo de cicatrização e tudo isso, tá? E a gente associa aminoácidos essenciais, diminui a carga proteica geral e associa aminoácido essencial, evitando a desnutrição. Prevenindo complicações, evitando anemia, prevenindo complicações, evitando a osteodistrofia, dando medicações para tratar a hiperfosfatemia, para tratar o aumento do PTH, cuidando com os eletrólitos, fazendo adaptações alimentares também em relação ao potássio, diminuindo o sal da alimentação para reter menos água, controlando a acidose metabólica com o uso do bicarbonato, esse bicarbonato simples em pó que a gente acha no mercado, né? Eles podem usar, é feito um cálculo de dose. Você tem obrigação de modificar comorbidades, quer dizer, encaminhar para o cardiologista, tratar e encaminhar para o vascular, tratar as vasculopatias, cuidar da neuropatia, do restless leg, encaminhar para o neuro para fazer um tratamento com medicação, tratar dislipidemia, atentar aos cuidados com o fundo do olho, evitar que esse diabético perca a visão. Lembrem que no diabetes, eu falei isso na aula de diabetes, a gente tem a mesma lesão que acontece no fundo do olho, a gente tem dentro do rim, tá? As lesões renais e oftalmológicas do diabetes, elas andam em paralelo. Quando uma aparece, a outra está lá também, tá? Então, se o oftalmologista percebe uma lesão de fundo de olho característica do diabetes, ele deve orientar, procurar um nefrologista. E, consequentemente, se o nefrologista descobre uma disfunção renal num diabético, num hipertenso, ele deve orientar, procurar o oftalmologista. E daí começar a preparar o paciente, se for preciso, para uma futura terapia renal. Então, fazer educação desse paciente quanto ao abandono do tabagismo, controle da ingesta de álcool, iniciar a educação para exercício físico, discutir com o paciente, com a família, o tipo de terapia renal substitutiva, se hemodiálise, se diálise peritoneal, né? Pensar já num acesso ou uma fístula arteriovenosa ou um implante de catéter peritoneal, discutir se esse paciente pode ou não ir para transplante direto, chamado transplante preemptivo, que é aquele feito antes do início do paciente na diálise, se o paciente tem condições de ir para esse transplante, ou é melhor ele fazer um tempo de diálise e depois entrar na fila do transplante, e daí decidir o início da terapia renal substitutiva.
O tratamento conservador, ele contempla os estágios 1, 2, 3 e 4 da doença renal crônica, sendo o primeiro pilar do tratamento conservador o controle da pressão arterial, com controle da ingesta de sal, exercícios físicos, evitando o tabagismo e o uso de drogas antipertensivas. O segundo pilar no tratamento conservador é a restrição da ingesta de proteína e de fósforo, principalmente reduzindo a ingesta proteica, que deve ficar entre 0,6 a 0,8 miligramas por quilo dia, sendo que 60% dessas proteínas devem ser proteínas de alto valor biológico e 40% de baixo valor biológico. Tratamento do edema, tá? Porque geralmente, como a gente falou, ocorre uma alteração no metabolismo da água, esse paciente fica com anasarca ou edema mais comumente, então adaptar o uso de diuréticos, que podem ser diuréticos tanto de alça quanto tiazídicos, tratar a hiperpotassemia, que vai acontecer a partir da fase 4 e fase 5, usando uma dieta pobre em potássio. Tem uma maneira para reduzir potássio na alimentação, é cozinhar os alimentos em 2 águas, de preferência deixar o alimento de molho, no caso feijão, grão de bico, lentilha, você deixa de molho por mais de 12 horas, coloca para depois de 12 horas joga fora aquela água, coloca para cozinhar, quando der a primeira fervura com a segunda água, você abre a panela de pressão, joga aquela água fora, coloca uma água limpa e termina o cozimento. Se forem legumes, como brócolis, couve-flor, beterraba, cenoura, tentar sempre cozinhar em 2 águas, dá a primeira fervura na primeira água, joga fora, usa uma água limpa para dar a segunda fervura até o cozimento final. Isso elimina potássio, o potássio sai dos alimentos para a água, essa água tem que ser desprezada. Então, lembrar, se o paciente for fazer sopa, tá? Ele deve cozinhar a sopa também em 2 águas, porque a água inicial do cozimento ela vai ser muito rica em potássio. Então, se ele for usar sopa, ele tem que fazer em 2 águas. Isso a gente ensina o paciente a cozinhar, a família a cozinhar. Evitar fruta e verdura crua, porque o alimento cru, ele é muito rico em potássio e ele retira o potássio no cozimento. Evitar refrigerantes, principalmente os ricos em cola, né? Não vou fazer propaganda aqui, mas vocês sabem, todos os refrigerantes têm potássio, mas os ricos em cola têm mais. Evitar chocolate, frutas secas, extrato de tomate. Tem uma informação aqui bastante importante, evitar a fruta carambola. Já desde a fase 4, há uns anos atrás, a carambola era evitada somente para pacientes em diálise. Carambola tem uma neurotoxina, esse paciente entra em coma, podendo até morrer. E hoje já tem alguns trabalhos orientando para evitar carambola já na fase 4, porque ela pode ter ação já na fase 4 da doença. Nós tratamos a anemia normocrômica e normocítica. Se o volume globular estiver menor que 30, com a injeção de eritropoetina subcutânea, o Ministério da Saúde fornece eritropoetina para todos os doentes renais crônicos mediante um pedido especial nas regionais de saúde. É importante fazer dosagem de ferro sérico. Se esse paciente tiver ferro baixo, é importante iniciar hidróxido de ferro endovenoso da mesma maneira, também liberado pelo Ministério da Saúde mediante solicitação na Regional de Saúde. O tratamento da osteodistrofia renal, o tratamento da hiperfosfatemia, existe quelantes de fósforo como o Sivelamer. O tratamento da hipocalcemia pode ser feito com carbonato de cálcio. E é importante iniciar análogos tipo calcitriol para hipovitaminose D. Do ponto de vista cardiovascular,
é primordial que todos os pacientes usem AS, tá? Se tiverem hiperlipidemia, podem usar estatinas, e como eles reduzem muito a ingesta de vegetais crus, como folhosos, alface, couve, agrião, todos esses não devem ser usados para o renal crônico, eles diminuem muito a presença de vitamina B12 e ácido fólico, então é necessário fazer reposição desses dois nutrientes, tá? Que vão funcionar também como redutores da homocisteína. É obrigatória a vacinação para hepatite B em todo o renal crônico, e é compulsória a vacinação para influenza e pneumococo, mas nós estimulamos que todos os nossos pacientes façam, tá? Nós temos um contato bastante grande com a prefeitura dos municípios, e logo que começam as campanhas de vacinação, a gente solicita que todos os doentes façam vacina para gripe e pneumococo. E já a inclusão na fila de transplante dos pacientes que estiverem na fase 4 ou na fase 5, na fase 4 pré-diálise e na fase 5 dialítica. Tá? Nós temos até 3 meses quando o paciente entra na fase de diálise para incluí-lo na fila de transplante. E nós falamos até agora do tratamento conservador, ele serve para todas as fases, e nós temos o tratamento dialítico, que acontece quando o clearance de creatinina, o ritmo de filtração glomerular, que vocês vão poder calcular facilmente ou com a fórmula CKD-EPI, baixa o app no celular, ou com papel e caneta na Cockcroft-Gault, quando o clearance tiver o ritmo de filtração glomerular entre 9 a 14. Lembrando que os pacientes diabéticos, preferencialmente, você coloca em diálise com um ritmo de filtração glomerular um pouquinho mais elevado, eles se beneficiam muito, tá? Já com clearance ao redor de 20, já tem orientações de colocar o paciente em diálise. Nós temos 3 tipos de tratamento renal, 2 tipos preferencialmente, o tipo de diálise e o tipo de transplante renal. Quais são as diálises, quais as indicações, de diálise? Elas podem ser indicações urgentes, que é a hipervolemia, a anasarca, que não responde ao diurético, aquele paciente que está tão inchado que o diurético não consegue fazer efeito. A hiperpotassemia, que não responde a tratamento. Lembrem lá da aula de hiperpotassemia que vocês aprenderam como pode ser tratado a hiperpotassemia. Com soro com glicose e insulina, com inalação com formoterol, com Sorcal. Quando nada disso tem resposta, é obrigatório fazer diálise, tá? Ou quando você tem risco de vida eminente, ou por pericardite ou por encefalopatia urêmica, que foi o que aconteceu com o nosso paciente do caso clínico. Lembra que ele rebaixou o nível de consciência por excesso de ureia? Aquele paciente, aquele é um caso real, aquele paciente ele foi para diálise naquele mesmo dia, tá? Foi passado um catéter, hemodiálise nele, ele dialisou naquele mesmo dia, porque ele teve um rebaixamento de nível de consciência devido à ureia muito elevada. Nós falamos das indicações urgentes, mas nós temos indicações eletivas. Uma delas é deteriorização da função renal progressiva. É aquele doente que acompanha com o nefrologista durante anos, da fase 3, depois da fase 4, daí você vai preparando o acesso, conversa com a família, educa o paciente, discute o melhor tipo de diálise para ele, até que um dia culmina dele necessitar do procedimento. Então essa é uma indicação eletiva de diálise. Geralmente que ocorre quando aparecem os sintomas e sinais urêmicos mais proeminentes. Então é um paciente que vem perdendo peso, emagrecendo, porque está muito nauseado, não consegue comer,
né? Começa a inchar, não responde a diurético, vai ficando hipertenso, não responde ao tratamento antihipertensivo, mantém sempre a pressão muito alta, retendo sal e água, vai ficando cansado para as atividades, precisando dormir com muitos travesseiros por ter falta de ar à noite. Então você vai conversando com a família até que coloca este paciente em diálise. Essa é uma indicação eletiva. Nós temos dos tipos de diálise, 2 tipos de diálise, que é a hemodiálise, é aquela que é feita através de uma máquina, usa um filtro ou capilar, precisa de um acesso venoso ou central, né, um catéter, ou uma fístula arteriovenosa. E nós temos a diálise peritoneal, que é aquela que usa o peritônio como filtro de troca, usa um líquido peritoneal em que vai ser o líquido que vai ser trocado. Depende muito da higiene e das condições sociais do paciente, porque ela tem um risco maior de infecção, né? Porque é o próprio paciente que manipula esse catéter. E pode ser uma diálise peritoneal intermitente, ela pode ser ambulatorial contínua ou ela pode ser uma APD, que é aquela que o paciente se conecta numa pequena máquina e essa máquina é que vai introduzir e tirar o líquido da barriga do paciente geralmente durante a noite, tá? Alguns alunos que fizeram aula prática viram uma máquina de DPA ou APD, a mesma coisa. E o transplante, eu sei que o Dr. Fábio fala para vocês de transplante, então eu só vou pincelar aqui. Então, começou nos anos 60, se expandiu muito com o uso das drogas imunossupressoras, inicialmente com o uso da prednisona, que é um corticoide, depois do aparecimento da azatioprina, e principalmente a partir de 1965 com o descobrimento do sistema HLA, que é um norteador, né, celular dos antígenos do nosso organismo. Então, através desse sistema, que se usa até hoje, né, você descobre os pacientes mais parecidos, doadores mais parecidos com o receptor. Normalmente, o que inicia a doação, vamos falar um pouquinho de doação, doador vivo, tá? E para o doador cadáver, quem inicia através da compatibilidade ABO, então o tipo sanguíneo, então segue a mesma ideia da doação de sangue, tá? O tipo O pode doar para todos os tipos, né? E depois de separado na fila, o segundo exame que se faz é do HLA. Lembrando que a fila de transplante ela não é feita nem pela idade do receptor, nem pelo tempo em diálise. Quem norteia, quem dá o norte da fila é primeiro a compatibilidade ABO e depois a compatibilidade HLA. Um paciente pode ter entrado na fila há uma semana e ter conseguido transplantar antes de um doente que está há 5 anos na fila já. Por quê? Porque provavelmente esse órgão que foi disponibilizado pela central, pelo Sistema Nacional de Transplante, pela Central Estadual do Paraná, era muito mais compatível geneticamente com esse paciente de uma semana do que com o paciente de longo tempo, tá? Isso precisa ficar bem claro. Quem norteia a fila é a compatibilidade ABO e HLA, certo? Eu vou falar com vocês agora um pouco sobre nutrição do renal crônico. Vou só mostrar alguns alimentos, a quantidade de proteína deles, os que têm alto valor biológico, os que têm baixo valor biológico e alguns alimentos que são ricos em potássio, tá?